Então, boa noite a todos e a todas. Desculpe um pouquinho aqui o nosso atraso por conta de uma microfonia inesperada, mas vamos começar a nossa live e é um prazer estar aqui com vocês, desde já agradecendo a presença de todos. Essa live ela faz parte de uma série de lives que são promovidas pela LEAT. LEAT é a Liga das Escolas de Acupuntura e Terapias Naturais. Uma liga hoje que reúne 11 escolas de acupuntura e de terapias naturais, escolas mais tradicionais, e que, além dessa série de lives, aliás, nós já estamos na segunda série de lives, a Liga também vem organizando uma revista, já estamos no segundo número da revista, é uma revista trimestral com artigos bem sérios, organizados sobre acupuntura e terapias naturais. Essas lives, que a gente está agora na segunda série, e a gente está com uma mesa redonda, já estou convidando para que vocês possam entrar em contato e agendar essa mesa redonda, sobre um tema que eu reputo bastante polêmico, interessante e necessário, que é EAD, Ensino à Distância de Acupuntura. Hoje existe uma quantidade enorme no Brasil de cursos à distância de acupuntura. Então, a Liga vai organizar no dia 16 de dezembro, se eu não me engano, isso tem no canal da Liga, uma mesa redonda para fazer uma discussão ampla sobre esse tema. Então, quero também agradecer aqui o convite, a participação. Eu também faço parte como diretor da Asbanto da Liga. Agradecer os meus colegas, meus amigos que participam também da Liga, diretores, professores, e especialmente dedicar essa live ao professor Vu, que, na realidade, ele é professor de todos nós. Todos os professores e diretores da Liga, de alguma forma, foram alunos do professor Vu. Professor Vu é um incansável batalhador pela regulamentação da acupuntura, uma pessoa que luta pela regulamentação da acupuntura em caráter multiprofissional e que tem todo o nosso carinho e a nossa admiração. É a nossa grande liderança aqui dentro da Liga. Então, com muita admiração e carinho, eu vou dedicar essa live ao professor Vu. Quero agradecer também a participação muito efetiva da Patrícia, seja na produção desse livro, porque nós estamos lançando um livro. Essa live ela conjuga o lançamento de um livro com relatos clínicos de pacientes portadores de câncer, que é, a rigor, a temática dessa série de lives é uma temática de exposição de casos clínicos. Eu estou fazendo uma conjugação de um lançamento de um livro e vou falar também sobre esses casos clínicos. Então, quero agradecer muito a participação da Patrícia. A Patrícia é nutricionista, homeopata, pós-graduada em acupuntura, e, por conta dessa formação, hoje é professora também da Asbanto, e, por conta dessa formação, foi a pessoa que mais contribuiu e com quem eu mais dialoguei na produção, especialmente desse livro sobre alimentação, não só pelo fato da formação dela na nutrição, na medicina chinesa, mas é um livro que, se não foi escrito a quatro mãos, ele foi escrito pelo menos a duas cabeças, vamos dizer assim. Além disso, estou contando com o auxílio luxuoso dela aqui nessa produção dessa live, essa parte aqui
da tecnologia e companheira também de estrada. Então, queria fazer esses dois registros, professor Vu e Patrícia. O que é que me levou a escrever sobre alimentação? Na realidade, eu, há mais de 40 anos, que comecei a experimentar na minha vida a alimentação, e a alimentação modificou radicalmente a minha vida. A alimentação mudou completamente a minha vida, seja nos aspectos físicos, fisiológicos, pensamento, sentimentos, emoções, maneira de olhar o mundo, maneira de pensar o mundo, maneira de entender o mundo. Então, eu, com 23 anos de idade, recém-formado em Direito, com uma carreira no escritório do meu pai, por conta da experimentação de uma alimentação bastante radical, vegana, claro que não fazia parte nem café, não fazia parte açúcar, não fazia parte laticínios, não fazia parte bebida alcoólica, não fazia parte cigarro, enfim, a eliminação de todos esses hábitos que eu tinha em termos de alimentação, junto com a yoga, junto com a meditação, produziu efetivamente uma grande desterritorialização. Eu nunca tinha experimentado uma sensação e uma mudança tão forte na minha vida. E uma mudança, reputo eu, obviamente, para melhor. Depois de 6 meses fazendo essa alimentação, eu saí do Rio de Janeiro. Nessa época, eu estava casado com Tina Isidoro. Fomos para Petrópolis, abrimos um restaurante, começamos a ministrar cursos de alimentação, estudando muito, experimentando muito também com a gente, e percebemos o quanto isso era saudável em todos os sentidos para a vida da gente, para a vida de outras pessoas que também, nesse momento, compartilhavam desses ideais e desse tipo de alimentação, e resolvemos, então, divulgar cada vez mais esse tipo de prática, esse tipo de alimentação, quase com uma sensação de que tínhamos sido, até então, enganados sobre a questão alimentar. A nossa alimentação, até então, ela era quase que um veículo para produzir doenças. E nós estávamos ali, então, descobrindo uma outra forma de se alimentar, uma outra forma de viver, uma outra forma de pensar. Como falei, uma grande desterritorialização. Depois disso, fomos para Boston, fui estudar medicina oriental, no Cush Institute. Foi também outra grande surpresa, porque ali eu me defrontei com tratamentos de pacientes que vinham de vários lugares do mundo e ficavam ali no Instituto ou ficavam em algumas casas próximas ao Instituto para fazer tratamento especificamente de câncer. Isso era 1982. Então, pude participar e acompanhar de vários tratamentos, várias pessoas fazendo esse tratamento, e eu vou deixar para fazer esse relato um pouco mais no final aqui da nossa live. A minha ideia é tentar abordar um pouco a questão da alimentação, qual foi o caminho que nós tomamos nesse livro que a gente está lançando agora, e aí, ao final, eu falo desse relato desses pacientes e desses tratamentos que realmente foram e são muito surpreendentes. Queria fazer, inicialmente, a leitura de um texto do Nietzsche, um filósofo conhecido do século XIX, um texto também que pode surpreender a alguns,
e foi um texto que também, entre outras coisas, me motivou para essa empreitada do livro. O texto é esse aqui, olha. De maneira bem outra, interessa-me uma questão da qual depende mais a salvação da humanidade do que qualquer curiosidade de teólogos, a questão da alimentação. Para uso imediato, podemos colocá-la assim: como você deve alimentar-se para alcançar seu máximo de força e virtude no estilo da Renascença, livre de moralina. Isso é um texto um dos últimos livros do Nietzsche, se eu não me engano, o último livro dele, Et Homo, em que o Nietzsche chama a atenção com muita veemência, que obviamente é a forma dele falar o tempo todo, a filosofia dele, a gente sabe que o Nietzsche filosofa com o martelo na mão, então ele chama a atenção para essa questão da alimentação. Eu vou entrar agora em alguns aspectos que me parecem relevantes, assim, um recorte de alguns aspectos que, de certa forma, vão nortear o texto e vão nortear o livro e o propósito do livro e o objetivo do livro. Dizendo também que é um livro sobre alimentação e que, ao final do livro, eu fiquei bastante, vamos dizer assim, satisfeito com o produto final, porque o livro também ocupa, nesse campo da alimentação, um espaço que até então eu via como um espaço assim necessário de ser ocupado, mas que, por algumas razões, não sei exatamente quais, essa discussão não era feita. Então, eu estou, com esse livro, propondo uma certa reflexão, apresentando determinadas questões, pretensiosamente esperando que essas questões possam produzir reflexões para vocês que estão participando aqui da live, para os leitores do livro, e que essas reflexões sejam, vamos dizer assim, uma mudança de rota, uma alteração de rota, para que cada um de vocês possa incorporar algumas dessas informações e, efetivamente, viver uma vida mais potente, mais saudável, num sentido mais amplo dessa palavra. Então, um dos aspectos importantes do livro é a concepção de filósofos atomistas pré-socráticos, especialmente Demócrito e Leucipo, fundadores e os filósofos mais conhecidos dessa escola, que efetivamente criam ou sugerem a criação de uma física, uma observação da physis, das leis e regras da natureza, e eles pensam a physis e pensam a natureza como composta de corpos e vazio. Essa concepção de vazio, hoje em dia, depois da física quântica, é claro que ela é completamente questionada, eu já diria até que ultrapassada, essa concepção de vazio, mas nós estamos falando de filósofos pré-socráticos, ou seja, 300 anos, 400 anos, enfim, antes da nossa era. Então, para esses filósofos, e eu estou falando isso porque essa concepção deles de que a natureza se compõe de corpos e de vazios, corpos mais densos, corpos mais concentrados e corpos mais dispersos, mas sempre de corpos, essa concepção dele é uma concepção que vai atravessar os tempos, a história, e que vai chegar até um filósofo do século XVII, que é o Spinoza, com quem eu trabalhei muito, já escrevi sobre o Spinoza e acabo utilizando muito o Spinoza também nesse texto da alimentação. Então, essa concepção de corpos
ela, embora, vamos dizer assim, construída, produzida, observada, né? Na verdade, é uma observação desses filósofos das leis e regras da natureza, ela ainda é muito utilizada, obviamente com adequações e ajustes, e é em cima disso que eu quero também propor que a gente pense sobre a questão da alimentação. Se a gente chega aqui no Spinoza, já fazendo um salto, e dentro dessa concepção de corpos, e aí, quando a gente está falando de corpos, a gente está falando de agregados de átomos, ou de moléculas, ou enfim, de átomos e de subatômicos e de partículas subatômicas, principalmente nesse campo em que para os atomistas era considerado vazio, e que hoje, para nós estamos falando de a existência de corpos, sejam eles densos, com uma concentração maior, visíveis, perceptíveis, mas também sejam corpos e fluxos mais sutis, não visíveis, invisíveis, corpos que dizem respeito ao ar, que dizem respeito ao pensamento, que dizem respeito... Então, a proposta inicial do livro, e a proposta inicial do livro, baseado seja nos atomistas e sejam em outros filósofos, inclusive Spinoza, é de que a gente pare um pouco para pensar nessa ideia, faça uma reflexão sobre essa ideia de que tudo o que existe na natureza nós podemos chamar de corpos. Essa é uma questão crucial para a gente começar a pensar. Ou seja, o meu corpo ele é um agregado de inúmeros corpos. Uma cenoura é o agregado de inúmeros outros corpos. Tudo o que vai acontecendo nessa relação de mundo que a gente vive acontece a partir do encontro de corpos. Esse encontro de corpos produz as mudanças no mundo, em todos os sentidos. É essa a ideia, é essa a proposta de reflexão que, obviamente, eu estou desenvolvendo muito mais do que eu posso falar aqui no livro, aqui na live com vocês, porque eu estou com um tempo limitado. Então, o encontro do corpo cenoura com o encontro do corpo Donati em determinado momento pode produzir mais potência para o meu corpo, como pode produzir enfraquecimento do meu corpo. É essa a ideia dessa perspectiva que está sendo apresentada aqui no livro e que a gente avança com ela. Junto a essa perspectiva de corpos, a gente tem também buscando um outro filósofo pré-socrático, que é Heráclito, em que vai sustentar e vai fundar o que atualmente a gente conhece como a filosofia da diferença. Quando Heráclito, mais ou menos nesse período dos atomistas, ele diz que não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, porque o rio já se modificou e nós também nos modificamos. O que o Heráclito está falando é de um constante vir a ser, é de uma diferença que acontece o tempo todo. E essa diferença ele está observando na natureza. Não só na natureza já se apresentando como fauna, flora, a natureza já se apresentando com as formas, mas no espaço da pré-forma, antes da forma, o Heráclito já tinha a consciência que tudo o que acontece é o tempo todo um movimento. Esse movimento faz com que os corpos estejam sempre se modificando. Então, essa é outra perspectiva
que a gente está desenvolvendo no texto e no livro para que seja pensado corpos e a diferença desses corpos. E não é a diferença só no aspecto do gênero humano, do gênero vegetal, não. É uma diferença mais radical. É a diferença em si próprio, ou seja, eu estou diferindo de mim a cada momento. A cada momento eu me transformo. A cada momento aquele vegetal se transforma, aquela cenoura se transforma. E nesse jogo, nesse movimento de fluxos, de forças e de corpos, como é que eu posso pensar a questão da alimentação? A rigor, os atomistas avançam com essa discussão e eles vão dizer que de cada um desses corpos emanam fluxos, uma película muito fina. Isso eles estão falando lá, enfim, né? 300, 400 anos antes da nossa era. Eles vão perceber, vão dizer, vão entender que desses corpos todos emanam uma película muito fina. Essa película, quando ela entra em contato, essa emanação dos corpos, quando ela entra em contato com a atmosfera, ela já modifica um pouco aquela saída original dos corpos, porque ela já passa a encontrar com outros corpos e ela já se diferencia. E quando ela chega no nosso corpo, quando a película que emana de um vegetal chega no nosso corpo, a gente vai conhecer esse vegetal muito mais pela disposição do nosso corpo do que pelas características intrínsecas daquele corpo do vegetal. Então, o que está sendo afirmado aí? Está sendo afirmado aí a questão da diferença, ou seja, aquela mesma cenoura que está sendo ingerida por mim e que está sendo ingerida por uma outra pessoa, ela vai produzir efeitos bastante diferentes em cada um de nós. Então, são duas ideias para a gente começar a pensar nessa questão da alimentação. A ideia dos corpos, a ideia do conhecimento desses corpos, a ideia da diferença, ou seja, todas as coisas estão se diferenciando a cada momento. Spinoza vai fazer, e aí já estou me aproximando do Spinoza, Spinoza vai falar sobre a ética de uma forma que eu acho belíssima. Ele vai dizer assim, a ética, Spinoza escreve um livro sobre a ética, um livro que é o principal livro, vamos dizer assim, que expõe ali a filosofia dele. E entre algumas proposições, ele vai dizer que ele entende como ética, e ele faz uma diferença muito grande de ética e moral, ele entende como ética a pessoa conhecer o seu corpo, no máximo que ela puder, conhecer os outros corpos, sejam esses corpos físicos, sejam esses corpos sutis, visíveis ou invisíveis, a gente já está nessa fase, e conhecendo o seu corpo, conhecendo esses outros corpos, produzir encontros que fortaleçam a potência de agir e de pensar. Produzir encontros que fortaleçam a potência de agir e de pensar. Isso é o que Spinoza chama de um desafio ético. Ele fala de um percurso ético, ou seja, que esse processo de conhecer o corpo é um percurso. Eu estou enumerando uma série de dispositivos aqui no livro para que a gente possa avançar nesse conhecer o seu próprio corpo. Inclusive, estou utilizando a medicina chinesa também para esse processo, e conhecer os corpos externos. E perceber que, a cada momento, nesse encontro, um copo d'água que eu tomo, essa água ela vai produzir uma transformação no meu corpo. E sou eu que preciso perceber isso. E essa transformação no meu corpo pode ser uma transformação que vai me levar para mais potência,
para que as minhas potencialidades corporais se expressem de uma forma mais forte, para que as minhas potencialidades físicas, emocionais, intelectuais, cognitivas, intuitivas, sensitivas, enfim, para que isso que compõe o humano se fortaleça, se expresse na sua plenitude ou no máximo possível, ou se esse encontro enfraquece essas potencialidades. Esse é o desafio ético que o Spinoza está colocando para cada um de nós e que eu estou trazendo no livro no que diz respeito à alimentação. Ou seja, como cada um de nós é capaz de conhecer o seu próprio corpo e produzir encontros que fortaleçam esse corpo. E aí, e a preocupação do Spinoza, embora fosse uma preocupação individual, ele, em algum momento, ele sugere que toda a filosofia dele tem por objetivo, embora seja forte dizer assim que tenha por objetivo, como um telos, mas, de alguma forma, a filosofia dele, e ele fala isso num texto dele sobre a correção do intelecto, tem outros títulos também esse texto dele, que o objetivo dele é levar o humano pela mão ao estado de beatitude, a essa fusão com a natureza, experimentar a forma de conhecer como a natureza conhece. Então, Spinoza fala de um percurso ético, de um processo, e esse processo passa por esse conhecimento do corpo. E aí, nesse processo que passa pelo conhecimento do corpo, não é uma questão só de um fortalecimento individual, da potência individual. A ideia dele é que, nesse fortalecimento individual, e que se todos os seres conseguirem experimentar esse fortalecimento individual, fortalecimento da capacidade de imaginação, da capacidade da razão e da capacidade da intuição, que para Spinoza é a forma de conhecimento mais, vamos dizer assim, nobre do ser humano. A intuição. A imaginação a primeira, a razão a segunda e a intuição a terceira. Então, esse percurso para o humano, ele é um percurso individual e um percurso coletivo. Spinoza pensava numa coletividade que pudesse se organizar a partir da razão e a partir da intuição. Então, são questões me parecem bastante importantes a serem pensadas no contexto da nossa vida atual. A ideia que, e o próprio livro também traz isso, uma ideia de uma filosofia prática, uma ideia de uma leitura de um texto que, ao final da leitura, você possa colocar em prática aquelas coisas que estão ali, caso você pretenda, obviamente. Uma outra proposição desse livro da ética, a parte 5 desse livro, o Spinoza diz, e olha que outra coisa importante, e olha como, num certo sentido, ele está, vamos dizer assim, colocando uma responsabilidade sem nenhuma moral, sem nenhuma culpabilidade, não é essa a via que o Spinoza trabalha, né? Mas como ele coloca a importância para que cada pessoa possa, de fato, construir esse percurso ético. Construir esse percurso ético. Então, nessa proposição 4 do livro 5 da Ética, ele diz: não há nenhuma afecção do corpo da qual não possamos formar algum conceito claro e distinto. Ou seja, tudo o que acontece no nosso corpo, todos os encontros que nós produzimos, eles podem ser... a gente pode formar um conceito claro e distinto. A gente pode saber o que acontece com a gente a partir desse encontro. Se eu pudesse trazer aqui
o Zen budismo para conversar com Spinoza, e eu estou fazendo isso aqui na live, o Zen budismo fala de uma plena atenção, de viver a vida com uma plena atenção, de ter um certo foco naquilo que a gente faz, naquilo que a gente come, naquilo que a gente bebe, na hora que a gente come, na hora que a gente bebe, a forma como a gente faz isso. A forma como a gente faz isso. Então, são questões e desafios que estão sendo colocados aqui para a gente pensar, e o próprio texto do livro vai também, junto com o leitor, desenvolvendo um pouco esses aspectos. Essa ideia de conhecer o corpo e os seus potenciais, e aqui eu estou utilizando aspectos, eu estou pegando aspectos que são constitutivos desse corpo e estou tentando explicar como esses aspectos se constituem, como é que eles se formam, a partir de que elementos eles se formam, a função desses aspectos no corpo, porque é uma forma de conhecer o corpo. Conhecer o corpo é fazer uma certa imersão nesse corpo, no nosso corpo mesmo. Não é uma coisa assim muito no campo de uma mera abstração. Eu preciso conhecer o meu corpo. Sim, mas você precisa ter instrumentos, elementos, uma certa ferramenta para conhecer esse corpo. É o que a gente está apresentando aqui também. Então, o que é isso? Potenciais de composição. Qual é a capacidade desse corpo de se compor com os outros corpos? Esse corpo tem uma capacidade de composição mais ampliada, mais restrita. Naquele momento ele está mais ampliado, naquele momento ele está mais restrito. A gente está falando de corpos e de diferenças, né, que acontece o tempo todo nos corpos, né? Então, capacidade de composição, capacidade de integração, ou seja, de você, num determinado encontro, em que aquele encontro, aquele corpo que encontrou com o seu, ou aqueles corpos que compõem aquele corpo que encontrou com o seu, ele não compõe com muita facilidade, mas o teu corpo tem uma certa capacidade de composição e de integrar os corpos daquele corpo ao seu corpo, para que aquele corpo passe a produzir e passe a compor com o seu corpo. Então, isso é uma capacidade de integração, capacidade de regeneração, capacidade desses embates corporais, né, internos nossos, em que você tem composições e decomposições. Nesses processos de decomposição, qual é a sua capacidade de regeneração? Você fica 5 dias gripado, você fica 2 dias gripado, a gripe não te pega, ou seja, esse é outro potencial que faz parte do corpo e que a gente vai conhecendo também. Estou falando aqui muito en passant por eles. O vitalismo, todas essas práticas nossas de acupuntura, homeopatia, terapias naturais, trabalham na perspectiva do vitalismo, falam muito do vitalismo, mas talvez não consigam explicar muito bem o que é esse vitalismo, como se forma esse vitalismo, como flutua esse vitalismo, quais as funções desse vitalismo dentro do corpo, qual é a capacidade que esse corpo tem de se auto-organizar, essa autopoiese, essa autocapacidade organizativa do corpo. Como é que você fortalece o vitalismo? Como é que esse vitalismo se constitui? Como é que ele se compõe? Como é que você fortalece ele? Como é que você não o atrapalha? Como é que você não o enfraquece? Então, é outro aspecto. Conatos, que é um termo que o Spinoza utiliza, que também é essa capacidade do ser perseverar no ser. Perseverar no ser ele próprio e perseverar na vida, né? Na vida impessoal, perseverar nessa vida mais ampla. E na perspectiva da medicina chinesa, também a gente está trazendo as questões constitutivas desse humano. O Jing, que diz respeito à ancestralidade, e não é só a ancestralidade, o Qi, o Shen, um princípio organizador, o Xue, que pode ser visto como sangue, Jingye, que são todos os líquidos orgânicos. Então,
Só aí a gente já tem uma série de elementos constitutivos desse corpo. Qual é a proposta do livro? É que você conheça cada vez mais o seu corpo, que você conheça cada vez mais os outros corpos e que você produza encontros que venham fortalecer o teu corpo. É basicamente isso a ideia. Essa importância da concepção de unidade entre corpo e mente. Essa concepção de unidade, Spinoza já estava falando lá no século XVII e estava falando, inclusive, na saída da fala de Descartes, que faz essa divisão de corpo e de mente. Spinoza estava dizendo, para a concepção de Spinoza, a ideia de corpo e mente corresponde a uma unidade. A uma unidade. Determinadas coisas e uma unidade que o Spinoza valoriza tanto o corpo que ele vai dizer assim: a mente conhece a partir do corpo. A mente conhece a partir dos encontros que esse corpo produz. É aquilo que os atomistas falavam lá, que a gente, a rigor, não conhece nada de verdadeiro. A gente conhece os outros corpos a partir da disposição do nosso corpo. Então, o Spinoza está dizendo que cada corpo tem uma composição, uma subjetividade própria, e determinado corpo, quando encontra com o nosso, produz alguma coisa de diferente no meu corpo, que vai ser diferente no outro, e no outro, e no outro. E se for no dia seguinte, vai ser diferente no meu próprio corpo, com reações diferentes, com consequências diferentes. Essa ideia de corpo e mente como uma unidade no século XVII, ela é significativamente revolucionária. Estou fazendo também uma apresentação e uma discussão disso, porque na medicina chinesa, e aí eu trago de novo a medicina chinesa para essa discussão, na medicina chinesa, a origem das emoções, dos sentimentos, dos estados de espírito, ela é de uma riqueza muito interessante. Muito interessante. Por que eu fico com raiva? Por que eu fico triste? Por que eu fico angustiado? Por que eu fico animado? Por que eu fico excitado? Por que eu fico mais potente? De onde vem isso? De questões externas, sim, de questões externas. De notícias externas, sim, de notícias externas. De encontros que eu produzo com corpos externos, sim. Mas quando eu produzo esses encontros com os corpos externos, o que é que acontece no meu corpo para que eu saia de uma tristeza e passe para uma alegria? Algum processo acontece no meu corpo. E a medicina chinesa está dizendo o que acontece no seu corpo é que os órgãos e as vísceras, o rim, o fígado, o baço, o estômago, o pulmão, além deles produzirem, como usinas, elementos mais densos, eles produzem humores, eles produzem vapores. Esses humores e esses vapores acabam constituindo certos estados de espírito. Esses estados de espírito são emoções, mais yang ou mais yin, mais acelerada, que produz aceleração de corpos, ou que produz a lentificação de corpos, a redução do movimento desses corpos. E aí nós vamos nomeando esses humores e esses vapores de tristeza, de angústia. Muitas vezes são intensidades distintas. A tristeza é um processo de lentificação. A gente já sabe um pouco mais que o pulmão tende a ser um órgão, e eu estou pegando só como exemplo, o pulmão tende a ser um órgão que, quando ele está debilitado na sua capacidade produtiva, quando ele está produzindo um pouco abaixo do que ele deveria produzir, do que o corpo espera que ele produza, por N razões, ele se lentifica nessa produção, e essa lentificação dele acaba gerando um tipo de sensação, um tipo de sentimento que nós chamamos de tristeza, e que isso se acelera mais, e que se isso se aprofunda, se isso não é, vamos dizer assim, resolvido pela própria capacidade corporal ou por alguma intervenção externa, essa sensação de isolamento e de tristeza pode gerar uma depressão, pode avançar, pode evoluir para isso. Então,
eu só estou pegando aqui um exemplo, porque isso é riquíssimo, é essa ideia, essa concepção de que, na perspectiva da medicina chinesa, as emoções são emanações de órgãos e de vísceras. Todas elas, todas elas. Como se eu dissesse assim, o psiquismo na medicina chinesa está diretamente relacionado com a produção dos humores, dos órgãos e das vísceras. E isso tem muita pesquisa, muito trabalho, e eu estou desenvolvendo bastante isso também no livro, mas também quero chamar a atenção para essa concepção que é muito, muito interessante, muito relevante, e para que a gente que está pretendendo conhecer mais o nosso corpo, saber como esse corpo interage nesse jogo de forças, é fundamental que a gente entre em contato com essa perspectiva do psiquismo, e eu estou chamando de psiquismo para facilitar, do psiquismo a partir da abordagem da medicina chinesa. Uma outra questão, já para, enfim, começar aqui a ir fechando um pouquinho a live, já entrando na questão também dos tratamentos, uma outra questão fundamental a ser pensada, está sendo desenvolvida mais no nosso trabalho, no nosso texto, é sobre a questão da mastigação. Uma reflexão sobre a mastigação. Quando eu boto para dentro um corpo mais denso, esse corpo mais denso, ele tende a nutrir, ele tende a compor com os meus corpos mais densos. Mas nesse corpo mais denso que eu estou colocando para dentro, nesse corpo mais denso que eu estou ingerindo, eu estou comendo, existe ali nesse corpo mais denso todo um corpo mais sutil, todo um aspecto mais invisível, toda uma potência invisível que habita esses corpos mais densos. Assim como existe no corpo humano uma potência invisível, um corpo sutil. Eu estou acabando de falar de emoções, são corpos, é o campo sutil. Spinoza fala do pensamento e da extensão. São os dois atributos que compõem esse humano. Extensão, ele está falando de corpo, de materialidade, e pensamento, ele está usando um termo para falar vamos dizer assim, desse corpo mais sutil. Então, esse alimento, ele também tem um aspecto mais denso e também tem um aspecto sutil. O aspecto mais denso vai se transformar em sangue, em célula, e vai nutrir toda essa materialidade corporal. E o aspecto sutil vai nutrir esses aspectos sutis, a nossa intuição, as nossas emoções, os nossos sentimentos, enfim, a nossa capacidade de pensar. E como é que a gente faz isso, se não através da mastigação? A homeopatia fala isso um pouco para a gente com o processo da dinamização homeopática. Em 30 mil, é como se você pegasse um vegetal ou um mineral aqui na homeopatia e sacudisse, balançasse, movimentasse aquilo ali em milhares de vezes para que você libere daquele corpo mais denso o seu aspecto mais sutil, a sua potência energética. E a mastigação no humano é exatamente isso. É você liberar a potência de vida dos alimentos, o aspecto sutil dos alimentos, para nutrir o nosso corpo sutil, de pensamento, sentimento, emoções, estados de espírito. E como é que a gente... Quando se dizia não, quando se fala na macrobiótica que tem que mastigar 60 vezes ou 70 vezes, e isso
é até motivo, às vezes, de chacota, aquilo, porque é motivo de chacota. É uma coisa, por um lado, tão sensata, mas que na nossa cultura, que é tão insensata no que diz respeito à alimentação, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é de uma insensatez, porque a gente não mastiga essa voracidade, essa carência, essa necessidade de comer cada vez mais, de nem sentir o que você está comendo, de misturar trocentas coisas ao mesmo tempo, de colocar para dentro com uma densidade incrível, isso só faz com que a gente fique mais grosseiro, mais, enfim, entorpecido aí na nossa forma de pensar, de sentir, de experimentar esse campo mais sutil da vida. Então, quando a macrobiótica falava de 60 ou 70 vezes mastigar uma porção do arroz integral, se a gente não entender que o que ela está falando isso aqui, parece uma regra sem sentido. Mas quando você começa a fazer isso e você percebe essa mudança significativa no teu corpo, né? Não só na fisiologia, tudo no teu corpo se modifica, mas fundamentalmente o que modifica com a mastigação adequada, e aí eu não estou falando nem de tipo de alimento, eu estou falando da mastigação adequada. Se você quiser fazer se vocês quiserem fazer essa experiência, modifica o pensamento, aguça o pensamento, porque você vai nutrir esse campo sutil pelos aspectos sutis que compõem os alimentos e que eles precisam ser mastigados, né? Partidos em moléculas subatômicas para nutrir esse corpo sutil. Então, são essas e outras reflexões que estão sendo propostas aqui no nosso texto. E aí, dentro dessa questão das proposições, eu acho que isso a gente precisa pensar sobre a questão da alimentação. Qual o grau de insatisfação com você e com a sua vida? Qual o tamanho da mudança que você quer fazer? É isso. Isso, antes de começar a mexer com a alimentação, é importante que você tenha clareza disso aí. Você quer produzir certas reformas na sua vida, deixar mais ou menos assim, porque o que a gente percebe muito no consultório, no dia a dia, no encontro com as pessoas, e nós mesmos somos assim, obviamente, é que a gente tem vontade de mudar tudo sem mudar quase nada. Essa é um desafio que o humano ainda acredita que é possível. Eu quero mudar tudo na minha vida, inclusive porque, segundo Sartre, o inferno são sempre os outros, né? É sempre um outro, e aí a ética do Spinoza já joga isso para o alto, né? A questão sartriana já joga isso para o alto, não tem outro, né? Qual o grau de insatisfação com você e com a sua vida? Qual o tamanho da mudança que você quer fazer? Você quer usar o arroz integral que, enfim, quer mastigar, não quer mastigar, quer fazer mudanças mais radicais? E aí a gente entra também num tema que é a revolução molecular. O que significa essa ideia de alimentação e revolução molecular? Revolução molecular é um texto, é um livro de um filósofo também, do Félix Guattari, um filósofo francês contemporâneo, trabalhou muito com Deleuze, já esteve aqui no Brasil e foi embora não tem muito tempo. Ele escreve um livro sobre a revolução molecular, e eu estou me apropriando desse termo para trazer aqui para a questão da alimentação. Mas o que ele está falando é que nós somos constituídos de fluxos, de linhas, das mais variadas, corpos, né? Linhas, fluxos, e que a ideia, então, é que a gente possa produzir de várias maneiras uma mudança radical nessas linhas e nesses fluxos. O sentido de revolução molecular, de certa forma, é um sentido de uma transformação radical do nosso sangue, das nossas células, do nosso ambiente corporal, de todo esse ambiente corporal.
através de um método, né? Esse método ele é singular, ele não é um método pronto, é um método que cada um vai construir o seu método, mas precisa ter um método. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer com alimentação, vou fazer através da yoga, através da meditação, vai ser através do jejum, vai ser através do tai chi, vai ser através da oração, ou seja, o que eu vou associar, qual o método que eu vou associar, qual a alquimia que eu vou fazer para que eu consiga fazer uma transmutação de sangue, de células e do ambiente corporal. E aí eu chego um pouco na minha experiência lá em Boston, em 82, quando cheguei lá e fui estudar e vi e passei a conviver e a ver e a acompanhar profissionalmente, junto com os professores do Instituto, pacientes portadores de câncer que vinham de vários lugares do mundo, isso nós estamos falando em 1982, ficavam numas study houses, numas casas, e qual era a forma de tratamento desses pacientes? Uma alimentação radical para mudar completamente o sangue dessa pessoa. Mudando o sangue dessa pessoa, mudando as células sanguíneas dessa pessoa, modificava completamente o ambiente corporal interno, onde, nesse ambiente, vamos dizer assim, anterior, as células sanguíneas, as células cancerígenas se proliferavam. Essas células elas precisam de um certo ambiente. E nesse ambiente elas se proliferam e nesse ambiente elas contaminam o corpo todo. É mais ou menos esse o princípio. Se você muda esse ambiente, ou seja, se você muda o sangue, se você muda as células, você muda esse ambiente onde essas células cancerígenas já não conseguem mais produzir esse encontro. Elas acabam morrendo ou sendo eliminadas. E associado a essa alimentação bastante radical, muito à base de cereais, enfim, e obviamente que não tinha laticínios, nada disso que eu falei, açúcar, café, nada disso. Associado a essa alimentação, associado a exercícios como yoga, qigong, tai chi chuan e alguns outros exercícios, meditações e visualizações, que era para mim uma novidade na época, de como essas células saudáveis se reproduziam, o paciente via aquilo ali e começava a introjetar aquele tipo de visualização que ele fazia no corpo dele. Então, essa composição, que era acompanhada por médicos, acompanhadas por professores do Instituto, e isso produzia uma mudança radical, uma purificação radical no corpo dessa pessoa, em que aquele câncer, em muitíssimos casos, não em todos, obviamente, mas dependia do estágio, dependia desse corpo, dessas potencialidades que a gente falou anteriormente e de outras potencialidades, mas muitas pessoas tinham atestado de comprovação de cura do câncer. Então, isso é alguma coisa que a gente precisa também pensar no contemporâneo. E, para finalizar aqui a nossa live, eu queria só falar isso aqui. O que nós estamos pretendendo com esse livro? Uma série de coisas, mas algumas delas estão aqui nomeadas. Chamar a atenção para a alimentação como uma terapia poderosa e transformadora, alimentação como uma terapia poderosa e transformadora do corpo e da mente. Do corpo e da mente. Vocês vão se surpreender. Aquilo que eu achava que era problema na minha vida, quando eu fiz essa alimentação, quase que desapareceu. Assim, era outra coisa, era outra coisa. Então, isso aí é um recado a partir de uma experiência e, obviamente, a partir de um percurso de vida, lendo e estudando muito sobre alimentação. Ritualizar o ato de se alimentar.
Cada um do seu jeito, mas ritualizar, ter atenção, ter foco, perceber o que está comendo, a mastigação, enfim, ritualizar. Fazer isso de uma maneira em que isso possa se transformar num benefício para o teu corpo, né? Auxiliar a conhecer o próprio corpo. É o objetivo da gente também com esse texto, o livro, né? Não é só fazer chamar a atenção e a crítica, é também pretensiosamente apresentar alguns caminhos, ou alguns percursos, ou algumas ideias de conhecer o próprio corpo. E aí a gente fala de medicina chinesa, enfim, e de outros dispositivos para se conhecer o corpo. Aumentar a autonomia, avançando na ideia do cuidado de si. Essa ideia do cuidado de si, eu acho que é uma ideia atual, num campo assim um pouco teórico e conceitual. O próprio SUS fala isso, o Sistema Único de Saúde fala muito isso na sua organização, mas o cuidado de si ainda é alguma coisa um pouco futurista. Espero que a gente vá se aproximando cada vez mais desse futuro, em que cada um de nós consiga se conhecer mais e cuidar mais e melhor de si, para cuidar mais e melhor desse todo. A gente não ficar na dependência dos especialistas. Por enquanto, a gente ainda depende muito dos especialistas, né? Estamos muito desenvolvidos, temos uma tecnologia fantástica, mas continuamos dependendo muito de especialistas, cada vez surgindo mais especialistas, mais remédios, mais nomenclaturas para doenças e por aí afora. Então, essa ideia de aumentar a autonomia avançando no cuidado de si, ela é quase que futurista, mas é essa a ideia também do texto, do livro. Viver a vida com mais potência, com mais dignidade, com mais sabedoria, utilizar a alimentação para construir uma vida mais livre, criativa e compartilhá-la com tudo e com todos. É essa a perspectiva de, a partir de mudanças individuais, você produzir um coletivo. A revolução molecular, de certa forma, é a revolução no nosso corpo. Talvez a revolução mais possível e mais necessária nesse momento, né? Vamos transformar alguma coisa? Vamos transformar dentro de nós, né? Mas transformar dentro de nós para compartilhar com o outro. Talvez essa uma das, enfim, não sei, mensagens, esse termo é meio estranho, do livro, do trabalho, do texto, né? Eu já avancei no meu tempo, queria agradecer muito a participação de vocês. Tem aí a capinha do livro, aquilo ali são 2 garfinhos, tá? O livro está muito bem trabalhado também lá pela Sete Letras, que é uma editora muito cuidadosa. Eu já tinha publicado 2 outros livros com eles, acontece tudo bacana. Tem aí forma de aquisição também, Patrícia está colocando aí como é que pode, enfim. Então, é isso. Se vocês acharem, tiverem disposição, está aí para saber como é que vocês podem, enfim, adquirir, ler, conversar, divulgar, mandar notícias. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado. Me estendi um pouco aqui no tempo, mas, enfim, acho que foi necessário. Estou brindando, então, aqui com uma água de coco, que, obviamente, poderia ser um vinho branco, mas está frio aqui em Petrópolis, então é uma aguinha de coco, e que vocês tenham uma vida cada vez mais potente, com mais saúde, e consigam, enfim, pensar nesse percurso ético. Que percurso ético é esse que esses filósofos colocam aí como dispositivos para a gente poder produzir a nossa vida, construir a nossa vida, construir a nossa vida e construir mundo. Construir a vida e construir mundo de uma forma simultânea. Tá? Um beijo para vocês no coração, saúde para todos. Valeu, muito obrigado.